Império Babilônico. E eles foram levados cativos no ano 586. Passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Mas Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu as orações do povo. E o povo conseguiu voltar, depois de 70 anos, voltar para a sua terra, para a Palestina, no ano 516. Quando o povo volta para a sua terra, quem é que está no governo daquele mundo? O império que libertou o povo de Israel, chamado Império Medo-Persa, com o rei Ciro. Mas esse império não fica por muito tempo. Logo depois, um outro império toma e domina e vence o Império Medo-Persa, que é o império chamado Império Greco-Romano, com o rei Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia tem o desejo de governar o mundo, de dominar o mundo e de espalhar a cultura grega, a cultura helênica, por todo mundo. Mas Filipe da Macedônia não consegue. Ele morre. E quem assume o trono no lugar dele é o famoso Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Alexandre o Grande, ele é mais ambicioso que o seu pai, mais desejoso de conquistar o mundo e de espalhar a cultura grega. Alexandre o Grande era um homem culto, um homem sábio, inteligente. Foi aluno de Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga. Alexandre o Grande consegue dominar muitas regiões, colocar medo e pavor em muitos outros reinos. E ele governa durante 13 anos. Ele funda a cidade maior da sua época, chamada cidade de Alexandria. Mas Alexandre o Grande morre. Só que ele não casou. E o reino que ele construiu, e o império que ele construiu, foi dividido em 4 partes. E cada parte ficou um general de Alexandre. Um general ficou responsável por cada região, que foi dividido em 4 partes. E a região que nos interessa, a região que trata esse episódio bíblico, ficou com um general chamado Ptolomeu. Ptolomeu ficou responsável pela região da Palestina e do Egito. E ali ele ficou responsável de administrar e espalhar a cultura grega. Nós sabemos que os gregos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Os gregos eram assim. É por isso que quando Paulo chega em Atenas, avista muitos deuses ali em Atenas, quando relata em Atos. Porque os gregos tinham esse costume de adotar outros deuses. E Ptolomeu tenta influenciar os judeus com a cultura grega. Mas nós sabemos que o judeu é monoteísta, adora somente a Deus. E estudiosos vão dizer que nessa administração da região da Palestina, da região do Egito, um outro grupo grego também passou a controlar essa região no lugar dos Ptolomeus, que eram os Seleucidas. É um outro grupo grego que passou também a controlar essa região, a Palestina e o Egito. E com o desejo de influenciar com a cultura grega, sabe o que eles fizeram? Eles mataram um suíno no altar do templo de Jerusalém. E nós sabemos que o suíno é considerado impuro para o povo judeu. E quando eles fizeram isto,
provocou uma grande revolta. E ali havia um sacerdote chamado Judas. E ele tinha 5 filhos. E um dos seus filhos, chamado Judas Macabeu, provocou uma grande revolta contra os seleucidas, contra os gregos. E essa revolta, chamada Revolta dos Macabeus, eles conseguiram tomar de volta o controle da Palestina, tomar de volta o controle do Egito. Mas depois de um tempo, um outro império começa a dominar o mundo. E esse império é o Império Romano. Só que o Império Romano é diferente de outros impérios. Ele dá liberdade de religião. Mas a parte econômica é controlada totalmente pelo Império Romano. E o que ele faz? Para obter domínio ali, cobrava impostos dos comércios, impostos dos moradores, impostos para exportar, importar, tudo os romanos cobravam impostos. E aí que entra Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Mas eu pergunto para você nessa noite: Zaqueu era judeu, mas cobrava impostos do próprio povo. Estudiosos vão dizer que esse ofício de cobrar impostos era comprado. Esse direito era comprado do império. Ou seja, o texto diz para nós que Zaqueu era o maioral, no versículo 2. Versículo 2, coloca para mim. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Volta um pouquinho, volta no versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicano era o cobrador de impostos. Ele era chefe, ou seja, ele comandava uma equipe que cobrava impostos na Palestina, em Israel. Então Zaqueu comprou o direito de cobrar impostos naquela região. Ele era chefe dos publicanos. Agora pense comigo, como o povo olhava para Zaqueu, com um olhar afirmando que ele era um traidor. Mas o texto vai dizer para nós que Jesus estava entrando em Jericó, porque Jesus queria chegar em Jerusalém. Jericó era o caminho. E quando ele está entrando em Jericó, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Assim os estudiosos vão dizer. Tem 11 mil anos de existência. A cidade mais antiga do mundo. Jesus está entrando. E o texto vai dizer para nós que um homem chamado Zaqueu, chefe, maioral, ele procurava ver quem era Jesus. E aqui eu quero trazer para vocês, meus irmãos, a minha primeira observação. Porque o texto vai dizer para nós que ele era rico. Zaqueu era um homem rico, tinha tudo que ele podia ter, queria ter. E eu me fiz essa pergunta quando estava estudando essa mensagem. Por que Zaqueu procurou Jesus? Qual foi a motivação que levou Zaqueu a procurar Jesus? Ele era rico.
E hoje, ao olhar humano e natural, aquele que tem tudo, que é rico, não precisa de nada. O cara que é rico, a pessoa que é rica, pode comprar tudo, pode ter tudo. Mas o que eu percebo aqui na vida deste homem é que o dinheiro não foi o bastante para preencher algo na vida de Zaqueu. E ele procurava ver quem era Jesus. O que Zaqueu precisava não estava no dinheiro. Zaqueu, a alma de Zaqueu gritava socorro pelo reino de Deus. Porque ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar de um homem que falava com pecadores. Um homem em que as mulheres podiam tocar nele, em que ele tinha contato com prostitutas, mulheres da vida que procuravam ele para ouvir uma palavra. Então ele queria conhecer esse homem. Eu entendo aqui, meu irmão e minha irmã, que Zaqueu sentia um vazio na alma e gritava por algo em sua alma, e ele entendia que isto ele encontraria somente em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E ele queria ver. A Bíblia diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Coloca para mim João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus. Pode parar aí. Este à noite foi até Jesus. Quem era Nicodemos? Um homem de status, chefe, mestre em Israel, um homem que tinha prestígio, respeito. E eu vou acrescentar ainda mais. Estudiosos vão dizer que ele era dono de pousadas, ou seja, lugares, quartos para receber judeus que faziam a peregrinação em época de festas cerimoniais do povo judeu. Esse homem precisava procurar Jesus? Claro que não, gente. Mas por que Nicodemos procurou Jesus? O que Nicodemos precisava não estava na religião, porque ele era chefe dos fariseus, ele era mestre. Não estava na religião. Nicodemos, a alma dele gritava socorro pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Lucas 7, versículo 2 e 3, fala de um homem de autoridade no Império Romano. Um servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Esse centurião, ele era chefe, líder de uma centúria de aproximadamente 100 soldados romanos. Um homem de autoridade, dominava uma certa parte da Palestina, tinha autoridade, poder, mas ele procurou Jesus, porque ele entendeu que quando seu servo estava doente, o seu poder humano, a sua autoridade humana não daria condições a ele de ajudar o servo dele, porque o centurião, o que ele precisava não estava no poder humano, porque a sua alma gritava socorro pelo reino de Deus, e ele entendia, e ele compreendia que somente Jesus tinha autoridade celestial de curar o seu servo.
Por que você procurou Jesus? Por que eu procurei Jesus? E por que nós ainda continuamos a buscar e procurar Jesus? É porque Ele é a vida para nós. É porque Ele é o motivo da nossa existência. E Ele está aqui nessa noite. E de repente você entrou aqui. A tua alma está gritando: socorro pelo reino de Deus. E Jesus, Ele escuta o clamor da tua alma e diz: vem, meu filho, vem, minha filha, eu cuido de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus começou a ministrar o meu coração questão de valores da vida. Vivemos em uma geração, em um momento em que as pessoas, em que a sociedade está buscando os benefícios próprios, os prazeres próprios, as conquistas terrenas. Eu não condeno isto, porque eu também procuro melhorar de condição financeira. Mas eu aprendo aqui com homens de status, homens de condições financeiras, que não tem como, minha irmã, meu irmão, você visitante, você meu amigo, que chegou aqui nessa noite, que nada que existe nesta sociedade, nessa cidade, nesse país ou nesse mundo que preencha um espaço que existe dentro do teu coração e do meu coração. Em prova disso é a própria pandemia. Não teve rico que conseguiu se livrar dessa doença. Porque o dinheiro não pôde salvar muitas pessoas. Não teve homens de conhecimento político que conseguissem ajudar os familiares ou a família a não morrer de coronavírus. Porque não importa se era rico ou se tinha prestígio social. Mas eu digo para vocês, quantas pessoas Jesus curou. O João está aqui de prova, meu amigo. Jesus curou o João, um amigo da mesma idade que ele, morreu quando ele saiu do hospital. Sabe o que eu entendo? Eu aprendo aqui. Jesus tem que ser a tua e a minha prioridade, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ser consumido, mas existe algo eterno, verdadeiro, maior, maravilhoso, supremo, e chama-se Jesus. Jesus, 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 o Filho de Deus. Oh, aleluia. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, sondando o teu coração, o meu coração. De repente você é essa pessoa que está preocupado com as suas finanças. Eu entendo você, eu respeito a sua preocupação. E você tem procurado muitos métodos para sair desta situação que você está vivendo. Ou de repente a enfermidade, ou de repente é o casamento. Eu não sei, depressão. Eu não sei. Mas eu digo para você, eu não te digo que Jesus vai te dar dinheiro, ou que Ele de repente vai curar hoje, agora. Ele pode fazer isso, mas tudo acontece conforme Ele quer. Existe um tempo, existe a vontade de Deus, existe uma maneira que Deus trabalha em nossas vidas, e cada um é diferente. É diferente para cada um. A Bíblia diz que havia uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. E no mesmo dia em que essa mulher foi curada, ela esperou 12 anos. Ela esperou 12 anos. E no dia que ela foi curada, uma menina de 12 anos, a filha de Jairo, no mesmo dia,
voltou à vida. Às vezes parece injusto, sabia? Porque ela esperou 12 anos e a menina, no mesmo dia em que morreu, voltou à vida. Você não acha que eu nunca perguntei para Deus algumas questões que eu tenho com Ele? Claro, respeitando a soberania dele sobre a minha vida. Eu já perguntei para Deus algumas coisas que pareciam injustas para mim. Mas foi um momento carnal que nós temos. E eu sei que você também tem esse momento, porque você é homem, você é como eu, é ser humano. Só que Deus falou para mim, a primeira coisa que Ele falou para mim: Leandro, grave uma coisa, eu sou justo e nunca serei injusto, eu sempre sou justo. E outra coisa, o meu tempo com você não é o mesmo tempo com o seu próximo. O meu trato contigo, Leandro, não é o mesmo trato com o teu próximo, com o teu irmão da igreja. O que eu tenho para resolver com você é muito diferente com o teu próximo. Então respeita o meu tempo, respeita o meu processo, respeita a forma que eu trabalho, porque eu não perco o controle das coisas. Eu sempre tenho controle nas minhas mãos. De repente você hoje perguntou para Deus ontem, esse mês, por quê? Para fulano, por quê? Para ciclano, por quê? Aquela situação para aquela pessoa foi assim, para mim não. É porque Deus trabalha em processos diferentes, com pessoas diferentes. Mas nessa noite, se eu puder lhe dar um conselho, procure Jesus, clame por Jesus, se entregue a Jesus, porque foi isso que esses homens fizeram diante de conflitos que tiveram na alma. Procuraram por Jesus. E a primeira observação que eu tiro desse texto, gente, esse texto, essa história tem muitas observações que nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando, mas eu separei apenas algumas. E a primeira observação foi: Zaqueu procurou Jesus, porque a sua alma gritava pelo reino de Deus, porque ele queria ver, ou seja, ele queria receber, ele queria ter um alívio na sua alma, ele procurava por paz. Mas por que procurava por paz? Agora pense comigo. Zaqueu era judeu. Trabalhava para o Império Romano. Esse homem era solitário, gente. Nenhum judeu queria ser amigo de Zaqueu. A mulher dele não podia nem ir no mercado, porque todas olhavam para ela de forma de desprezo. Zaqueu não tinha ninguém, ele tinha o dinheiro. E se ele tinha alguém é por causa do poder que ele tinha. Mas ele era odiado pelo seu próprio povo. Ninguém queria falar com ele. E eu tenho uma hipótese, uma das explicações pessoais minha, por que ele não conseguia entrar na multidão. Claro, ele era de pequena estatura, eu separei aqui. Mas o povo não deixava ele entrar. O povo não deixava ele entrar, empurravam ele. E se ele entrasse, poderia ser pisoteado, porque tinha um ódio de Zaqueu, porque ele era considerado um traidor do povo judeu. Esse homem, ele tinha desejo de mudar, mas ele sabia que precisava renunciar, mas não tinha as forças para fazer isso. Será que com você também não está acontecendo isto? Você sabe que precisa mudar de vida. Você sabe que precisa renunciar a isto que te impede de estar com Cristo. Você é como Zaqueu. Tem se sentido solitário, abandonado, desprezado, decepcionado. Não sei. Mas não tem forças para tomar uma decisão. Mas eu creio que Deus lhe trouxe aqui hoje, porque o Espírito Santo de Deus, nessa noite,
vai dar forças para você tomar a melhor decisão da sua vida, que é abandonar tudo que atrapalha e que impede você de viver o reino de Deus. É por isso que Mateus, como eu citei aqui para os jovens, no culto jovem, Mateus, do Evangelho de Mateus, também era cobrador de impostos. Sabia disso? Só que ele era um simples trabalhador. Ele ficava com a banca, num certo ponto, cobrando impostos. Zaqueu tinha um escritório. Ele era chefe. Mas a Bíblia diz que Mateus, ou Levi, estava cobrando impostos. Quem passa? Jesus. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Jesus diz assim, uma única palavra, segue-me. Sabe o que ele fez? Ele abandonou a coletoria, abandonou tudo, levantou e seguiu Jesus. O que é isso, gente? Aquele homem estava desesperado, sozinho, abandonado, abatido. Para ele abandonar, ele só precisava de forças, de alguém que pudesse dar forças para ele conseguir sair daquela vida. Ele pensava assim, nossa, que vida é essa que eu tenho? O povo me odeia, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Trabalho para um império que subjuga o meu povo. Mas naquele momento, algo acontece. Tem um pensador que ele fala uma frase que eu ligo para esse momento e que eu compreendo assim. A frase é o seguinte: quando tudo estiver suficientemente escuro, aparece uma luz. Quando tudo estiver suficientemente escuro, aparece uma luz. Foi assim, é assim que eu entendo esse momento. Sabe o que Mateus viu? Sabe o que Nicodemos viu? Sabe o que Zaqueu viu? A graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Zaqueu viu quem ele poderia ser, um homem melhor. Mateus viu em Cristo possibilidade de ser alguém melhor. Nicodemos viu em Cristo, na graça, a possibilidade de ser um homem melhor, diferente. Em meio à escuridão, apareceu a luz, a graça de Deus. Em meio ao pecado, apareceu o perdão e o arrependimento. E nessa noite não é diferente. Está escuro para você. O pecado rodeia você. Aparece uma luz. E ela está aqui nessa noite. E ela está aqui nessa noite. João, capítulo 8, versículo 12. E disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Jesus é a luz que ilumina a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua alma está gritando. E é um clamor sem voz. É um clamor sem voz. É um clamor no olhar. Eu já vi muitas pessoas clamarem na alma sem mexer os lábios. Você vê no olhar. E há um pensador que vai dizer que os olhos é a janela da alma. Você sorri. De repente é assim que está a sua vida. Você brinca.
mas você não consegue expressar para as pessoas como a sua alma grita pelo reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, pela uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, uma vida de salvação, uma vida eterna. Zaqueu procurou Jesus. Procure Jesus. Clame por Ele. Busca Ele ainda hoje. Porque você vai encontrar paz para a sua alma. Uma outra observação que eu faço dessa história é que Jesus está entrando, a multidão está com Jesus, e Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando. O que ele faz? Ele procura Jesus, como eu falei. Só que a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 3, coloca para mim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Quando nós clamamos, quando a alma clama socorro para o governo, para o reino de Deus, obstáculos irão se levantar. Quando nós procuramos estar mais íntimo, mais próximo do Pai, a santidade, obstáculos se levantarão. Se não se levantar, tem algo errado. Porque o inimigo nunca ficará satisfeito com um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que começa a buscar a Cristo, começa a mergulhar em Cristo. Ele não podia por causa da multidão. Eu separei aqui que a multidão ela era um obstáculo. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, a multidão aparece em várias passagens. Você sabe disso. O que eu vou falar aqui é algo que você conhece, mas é algo importante para nós. A multidão apareceu para os cegos de Jericó. Coloca para mim, Mateus capítulo 20, versículo 29. Os cegos, saindo ele de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que ele se calasse. Em um momento em que eles buscavam ajuda, uma multidão se levantou para impedir. Coloca para mim, Marcos capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. A história diz que havia uma multidão. Ela queria chegar perto de Jesus, mas não conseguia. A multidão não deixava, não permitia que ela se aproximasse. O texto vai dizer mais à frente que a multidão apertava ele, apertava Cristo, ninguém podia passar. Ela não conseguia ir até Jesus. Ela não conseguia chegar até Jesus. E eu pergunto para você nessa noite: uma multidão se levantou contra a sua vida? Pastor, é sempre assim. Toda vez em que eu coloco o alvo na minha vida, algo se levanta para me parar. Toda vez em que eu faço um propósito, algo acontece.
E eu digo para você, glória a Deus por isso. Que isso, pastor? É porque na vida do cristão sempre vai haver multidões se levantando. Na vida daquele que quer buscar Cristo, quer mergulhar, quer ter intimidade, sempre levantará a multidão. Só que Deus ministrou meu coração. E essas pessoas, no ato de fé, nos ensinaram coisas maravilhosas. Porque você nunca vai crescer se você não for levado ao máximo de si. Você nunca vai evoluir se você não for exprimido, apertado. Eu imagino uma vida sem multidão de problemas, uma vida confortável em que você mantém um certo padrão espiritual, padrão de fé. Simples. Em que você não cresce, em que você não cria experiências nenhuma. As multidões existem para que você cresça, para que você vença, mas também para que você crie experiências espirituais. Tem pessoas que não podem contar experiências. Pessoas que ficam ouvindo outros contarem experiências e admiram fulano contando quando Deus agiu, quando ela usou a fé, quando a pessoa confiou em Deus. Tem pessoas que não têm experiência para contar, porque não estão vivendo ao máximo de si. E quando eu olho para essas passagens, para esses exemplos, eu aprendo isto. Eu aprendo com cada uma dessas pessoas. Eu separei aqui uma frase que Deus colocou no meu coração, que diz assim: quando eu enxergo a multidão de obstáculos com os olhos da fé, eu passo a entender que os obstáculos não são para minha derrota, e sim para me conduzir a um outro nível espiritual. Quando eu enxergo a multidão de obstáculos com os olhos da fé, eu passo a entender que os obstáculos não são para minha derrota, e sim para me conduzir a um outro nível espiritual. Isso depende muito de como você olha para o problema, de como você olha para os teus conflitos. Se você olhar e dizer assim: nossa, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou desistir, ó céus, ó vida, não dá, eu não aguento. Mas se você olhar e dizer: eu vou vencer, Deus está comigo. O que a mulher de fluxo de sangue disse? Se eu apenas tocar, ela podia dizer: eu vou embora, eu não consigo chegar em Jesus. Ela podia dizer: eu estou fraca, 12 anos perdendo sangue, e eu não consigo ir até Jesus por causa dessa multidão maldita que me atrapalha, que não deixa eu alcançar o meu milagre. E ela podia ir para casa e morrer com aquela enfermidade. Mas ela disse: se eu apenas te tocar, eu serei curada. Ela olhou para a situação dela, ela não se abateu. E era uma mulher que não tinha mais forças, mas ela conseguiu tirar forças da sua fé e alcançou o milagre. Nessa noite não é diferente para você. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Se eu apenas... Você não precisa, de repente, terminar a frase. Mas se eu continuar, mas se eu cantar, mas se eu ler a Bíblia, mas se eu ir para a igreja, mas se eu orar, se eu chorar, se eu quebrantar, eu alcançarei o meu milagre. Mas não se abata com essa multidão que se levantou contra a sua vida. A mulher declarou: se eu apenas tocar, os cegos
quando a multidão mandaram eles calarem a boca, eles clamaram cada vez mais alto. Eles não se abateram com a voz da multidão. Ei, existem multidões que têm vozes. Existem as silenciosas e as que têm vozes. E elas dizem para você: não vai mais para a igreja, não ore mais, não busque mais. O teu esposo não vai se converter, o teu filho não vai se converter, a tua empresa não vai crescer, você não vai avançar. São as vozes da multidão dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você nunca consegue, ninguém ama você, você vai ser igual aos seus pais, isso é hereditário. São as vozes da multidão dizendo para você, te repreendendo, querendo te parar. Mas o que você vai fazer? Você não vai ouvir e vai clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus, o rei, tem misericórdia de mim. Você vai clamar, então clame. Pastor, não aguento mais, clame. Pastor, são vozes que realmente estão me atrapalhando, estão me impedindo de prosseguir. Clame mais alto, ore mais, se entregue mais, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Exemplos de pessoas que a multidão foi uma ponte para alcançar o milagre. Ei, o teu problema não é para a tua derrota, mas é para te elevar a um nível espiritual maior. Experiências com Deus. Há uma frase de um pensador que ele vai dizer assim: a experiência é como uma lanterna presa nas costas, iluminando o caminho percorrido. A experiência é como uma lanterna presa nas costas, iluminando o caminho percorrido. Ou seja, toda vez que você passar por algo, você vai lembrar. A experiência, você não vai olhar para o passado, mas a experiência, você vai olhar para ela e você vai lembrar como Deus te sustentou, de como Deus te levantou, de como Deus livrou você de tantas situações, e aí você fica mais forte. E é por isso que a multidão, os problemas, eles são benéficos também, porque te fazem crescer, te elevam a outro nível de fé. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a multidão que se levantou contra você, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu não tiro a multidão, e eu também não coloco a multidão, eu permito a multidão, mas é para o teu próprio crescimento, é para elevar a tua fé, é para que você cresça, é porque eu tenho algo na tua vida, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você. Então não pare, tenha fé, tenha fé. E Zaqueu, o que Zaqueu fez? Ele queria ver Jesus, mas por causa da multidão não dava. Só o que me chama a atenção é que tem uma outra questão que aparece no versículo 3. Por ele ser de pequena estatura, ele era baixinho. Lucas, que é médico, o autor do livro, ele tem a preocupação de detalhar, mas eu tenho certeza que isso é importante. Quando a Bíblia detalha algumas questões que parecem ser não tão importantes, é porque tem mensagem ali, e Deus falou no meu coração. Zaqueu não conseguia ver Jesus porque ele era de pequena estatura, mas sabe o que Deus falou no meu coração? Existe muita gente que se acha pequeno na alma, pequeno por dentro,
complexo de inferioridade, pessoas que se diminuem, pessoas que se veem incapazes, pessoas que se acham ninguém, pessoas maltratadas, machucadas, pessoas que não se enxergam fortes, com condições, e por isso que se entregam às multidões, se entregam aos traumas, se entregam aos problemas. Mas nessa noite Deus diz para você: persevere, lute, não se entregue a esses sentimentos e essas emoções que dominam e aprisionam a sua mente. Você consegue vencer a multidão. Ei, você vai vencer a multidão. Ei, você vai vencer hoje essa multidão, porque Cristo está aqui e Ele está te chamando, como Ele chamou Zaqueu. Ele era de pequena estatura, mas ele venceu a multidão e venceu o complexo. Sabe o que ele fez? Ele correu na frente da multidão. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore chamada sicômoro, e ali ficou esperando Jesus passar. E eu perguntei para Deus sobre essa questão. São representações, são exemplos que Deus coloca no meu coração. Ele correu. E é assim que temos que fazer. Não temos que ficar na frente do problema, deixando ele nos dominar. Nós temos que avançar, passar por cima, dominar, vencer, superar, avançar, perseverar. Porque em Cristo você pode, em Cristo nós podemos vencer. E não ficar prostrado, olhando, reclamando. Ele correu, ele avançou. Avance. Pastor, o senhor não conhece a minha história. É fácil para o senhor falar para mim avançar. Se o senhor soubesse o que eu estou enfrentando, se o senhor conhecesse o tipo de multidão que está sobre mim, o senhor não falaria isso. Realmente eu não conheço, mas eu conheço o poder do meu Deus, que lhe dá forças nessa noite para avançar, para prosseguir. Ei, levanta a cabeça. Não olhe para o chão, olhe para o alto e olhe para frente. Ele correu, subiu numa árvore chamada sicômoro. E essa árvore era uma figueira brava. Até hoje, lá em Jericó, na Palestina, tem árvore, tem um sicômoro, tem uma árvore lá, que é patrimônio da Unesco. Muitos vão dizer que é essa árvore aqui, mas não tem certeza. Essa árvore, ela tem um tronco não tão alto, o tronco é baixo e os galhos são grandes. Por isso que um homem de pequena estatura conseguiu subir na árvore, porque o tronco era baixo e os galhos eram altos. Então ele conseguiu subir e ir para os galhos para esperar Jesus passar. E aí eu perguntei para Deus: Senhor, o que significa isso? Ministra o meu coração sobre essa questão. Deus falou no meu coração. O meu coração, tá, irmãos? Que essa árvore simboliza a palavra de Deus. A forma de Zaqueu vencer a multidão e vencer o complexo foi através daquela árvore. E a forma que você vai vencer a multidão e vai vencer as suas emoções. Você luta contra os teus pensamentos. Você que passa ansiedade, você sabe o que eu estou falando. Você que enfrenta depressão, você sabe o que eu estou falando. Você que tem traumas do passado, da infância, você sabe o que eu estou falando. Você que luta contra as suas emoções, a sua mente. A palavra de Deus é a única forma que fará você vencer essas multidões que se levantam contra a sua vida. Primeiro, ela é acessível a todos, como um sicômoro era. Ele era acessível porque Zaqueu era pequeno. A palavra de Deus não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe status.
ela é acessível a todos nós. Segundo, ao mesmo tempo que ela é acessível, ela te leva a lugares altos. Ela te faz crescer, avançar. Ela te levanta. E essa palavra está aqui nessa noite. E de repente você está como Zaqueu. E essa palavra está acessível aqui hoje ao teu coração, à tua alma, às tuas emoções. É só você vir para ela. E ela encarrega de trabalhar na tua alma, nas tuas emoções, nas tuas estruturas e te levanta, te levanta, te levanta, te cura, te restaura, te renova. Aleluia! É o poder da mensagem do Evangelho, da graça de Deus que está aqui nessa noite, entrando no teu coração, entrando na tua mente. E é hoje que essa palavra te levanta para que você possa ver a glória de Deus, a presença de Deus, ver Jesus. Zaqueu sobe. Ali ele consegue ver Jesus. Quer ver Jesus? Quer ver Jesus? Guarde essa palavra. Deixe que esta palavra entre na tua vida, conduza a tua vida, direcione a tua vida. É a palavra de Deus que vai fazer todo homem ver Jesus. É através dela que o homem se arrepende. É através dela que o homem começa a entender as coisas de Deus. É através da palavra de Deus. E de repente há alguém que nessa noite você, meu amigo visitante, afastado ou que não conhece Jesus, quer entender as coisas de Deus, quer entender os planos de Deus. Deixe que esta palavra entre na sua vida e no seu coração e conduza a tua história. Zaqueu sobe e ali espera. E Jesus passa com a multidão. Jesus vê Zaqueu na árvore. Jesus está te vendo agora. Jesus está te vendo agora. Está olhando para o teu coração agora. Porque Jesus já tinha visto Zaqueu há muito tempo antes. Quando Zaqueu pensava em procurá-lo, Jesus já tinha visto e sondado o coração de Zaqueu. Antes de você sair de casa, você quase não vinha para esse culto. Você pensou até em desistir de tão desanimado que você estava. Deus te viu. Deus está te vendo agora. Deus está contemplando o teu coração. Deus te viu nesses teus conflitos dessa semana. Deus está te vendo em todos os momentos que você está enfrentando. Deus está te vendo como Ele viu Zaqueu. E Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje convém entrar na sua casa. E nessa noite não é diferente. Jesus diz para você: vem depressa, porque hoje eu vou entrar na sua vida. Vem depressa, porque hoje eu vou entrar no teu casamento. Vem depressa, porque hoje eu vou entrar nos teus negócios. Vem depressa, porque hoje eu vou entrar na vida do teu esposo, dos teus filhos. Vem depressa, porque hoje eu vou entrar na tua alma e curar a tua alma. Vem depressa, porque hoje eu vou escrever uma nova história para você. Vem depressa. Para cada coração existe a mesma semente, mas a forma de frutificar será diferente. A semente é a mesma, mas o coração é diferente. Jesus não fala contigo conforme a tua vontade, mas conforme a tua necessidade. Para Zaqueu, ele disse:
vem, meu filho, desce depressa. Porque Jesus sabia que no coração de Zaqueu ele estava desesperado por paz. Por paz. Para Nicodemos, Jesus disse: é necessário nascer de novo. Porque Jesus sabia que no coração de Nicodemos ele ansiava por mudar de vida, abandonar a religião, abandonar aqueles costumes judaicos engessados. Para a mulher de Samaria, em João capítulo 4, ele disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque Jesus sabia que a alma daquela mulher tinha sede de paz, de amor e de esperança. Em João capítulo 8, para a mulher adúltera, Jesus disse: vai e não peques mais. Porque Jesus sabia que o pecado ia procurar ela e que ela seria tentada. A palavra, o princípio é o mesmo, mas para cada coração ela tem uma mensagem. E nessa noite não é diferente. Para você que está afastado, ele disse: vem, volta para os meus braços, meu filho. Eu tenho saudades de você. Para você que ainda não aceitou Jesus, ele diz: vem, vem que eu tenho algo novo para você. Vem, eu mudo a tua história. Eu tenho uma identidade para você. Eu tenho planos para você. Vem, se arrependa, reconheça-me como teu Senhor e eu vou mudar a tua vida. Para você, meu irmão, que entrou aqui preocupado, triste, abatido, carregando problemas, ele diz: eu te sustento, eu te abraço. Sinta o meu abraço. Pode chorar na minha presença, pode chorar nos meus ombros, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu cuido de você. Eu olho para você, eu saro as tuas feridas. Aleluia. Eu não sei como está o seu coração, mas ele te diz hoje: vem. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o homem que estava desprezado, o homem que mal conseguia entrar numa multidão, agora vai do lado de Jesus, indo para sua casa. A multidão começa a olhar para ele e não entende nada. O homem que não conseguia se aproximar, agora caminha lado a lado com Jesus, conversando, recebendo a atenção de Jesus. Porque é isso que Cristo faz. O desprezado, o abandonado, aquele que ninguém quer, que ninguém olha, ele quer, ele se aproxima, ele dá atenção, ele ama. E Zaqueu confessa os pecados e diz: eu quero restituir tudo aquilo que eu roubei como chefe, como cobrador de impostos. Vou restituir 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque esse é filho de Abraão. Hoje veio salvação na sua casa. Hoje vem salvação na sua vida. Hoje vem cura na sua casa. Hoje vem cura na sua família. Porque Cristo está aqui. E a vida de Zaqueu foi transformada. A sua alma alcançou o reino de Deus. Feche seus olhos. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Sua humildade colocou Fale com Deus jardim agora. em mim. Eu não sei como
está o teu coração? Se eu vender tudo Para cada que coração ele tem uma palavra hoje. em troca do amor, Ele te viu eu saindo de casa. falharia. É com você que ele está falando, você sabe disso. Ele te viu Pois o amor questionando, não se compra, perguntando. nem se E hoje ele te responde aqui nessa merece. mensagem, O amor dizendo, eu te trouxe se aqui. ganha, Fui de eu que te trouxe graça o aqui. recebe. Aleluia. Oh, Quero conhecer Jesus. aleluia, 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 aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Ele conhece o teu coração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fale com Ele, converse com Deus, minha irmã. Meu irmão, meu amigo, fale com Ele. Abre o teu coração para Ele nessa noite. Ele está aqui, sondando o teu coração. Ele conhece toda a sua trajetória. E você chegou até aqui hoje. Aleluia. É porque Ele marcou um encontro com você, como foi marcado o encontro com Zaqueu. Aleluia, 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 aleluia. E Ele diz para você, vem depressa, vem, 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 vem. Vem minha filha, vem meu filho, vem. Vem como você está. Vem, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou mexer com a sua estrutura. Hoje eu vou mexer com o teu emocional. E vou sarar e curar e mudar você. Vem, vem, vem. E Ele te chama nessa noite. Aleluia. Eu quero fazer um convite antes de encerrar essa mensagem. Aleluia. Jesus te chama nesse momento. Você que está aqui hoje, que está afastado do caminho do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar você hoje. Jesus te chama hoje, assim como Ele chamou Zaqueu. Ele te chama hoje, vem depressa, porque hoje eu vou entrar na tua vida, impactar a sua vida. Se você quer voltar para Jesus hoje, se você quer voltar para os braços do Pai, eu quero orar por você. Se houver alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, eu quero orar por você. Se você quer voltar para Jesus, levante a sua mão da onde você está. Eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que ouviu a voz de Deus, que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, e Ele falou contigo hoje, e você quer voltar para Jesus. Se há alguém, levante a sua mão aonde você está. Há alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, quer voltar para os braços do Pai? Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida, porque o Senhor te trouxe aqui hoje. Ele marcou esse encontro com você hoje. Ele te ama. Se você quer voltar para Jesus, levante a sua mão. Os irmãos estão orando agora aqui. Estão de olhos fechados orando por você. Se você quer voltar para Jesus, levante a sua mão. Há alguém hoje que quer voltar para Jesus? Há alguém hoje que quer renovar essa aliança com Ele, voltar para Ele? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Se você quer aceitar Jesus, pastor, eu quero aceitar Jesus, pastor, eu quero me entregar a Ele hoje. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Há alguém que quer aceitar Jesus hoje? Você quer aceitar Jesus hoje? Eu vou orar por você. Alguém? Ele te chama hoje. Ele quer mudar a tua vida hoje. Alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Se não há ninguém, vamos continuar orando pela sua vida. Agora você que está enfrentando uma multidão,
Coloca a mão no seu coração. Só você. Essa multidão que você conhece. Só você sabe isso. Coloca a mão no teu coração, isso. Eu vou orar por você agora. Pai, eu quero entregar os meus irmãos que estão enfrentando uma multidão de obstáculos. Estão querendo ir para o alvo, avançando para o alvo, mas essa multidão se levantou. Eu quero ministrar no coração dos meus irmãos um olhar de fé. Eu não vou orar para tirar a multidão. Eu vou orar para que eles tenham um olhar de fé e entendam o propósito que o Senhor tem através de tudo que ele está enfrentando. Que o Senhor dê forças, dê visão espiritual para o meu irmão conseguir entender o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer realizar. Eu oro pela vida dele e declaro que hoje o Senhor está dando forças ao meu irmão, renovando as forças dele hoje, para ele continuar, para ele avançar, para ele prosseguir e para que ele possa viver algo novo, coisas novas. Eu entrego em tuas mãos e te agradeço e creio que a partir de hoje essa multidão, esse obstáculo não vai paralisá-lo, não vai impedi-lo de prosseguir, de viver o melhor, de viver o sobrenatural na tua presença. Eu declaro isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Isso, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Agradecer aos visitantes, aos amados irmãos, pela sua presença hoje. E que você volte sempre, você visitante, e que você, meu irmão, tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Queremos lembrar que hoje temos cantina. Salgado, R$7, empadão, R$7, com refrigerante. Não vá embora, passe na cantina e abençoe a obra de Deus. Fique de pé nesse momento. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que as misericórdias do Senhor e as bênçãos do Senhor e do Espírito Santo de Deus esteja com todo, desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a todos.